horário, né? A gente chega do plantão, a gente fica um pouco perdido do fuso horário, né? Segunda-feira, aqui em São Paulo, super frio, né? Conforme de costume, vamos perguntar aí de onde são, né? De onde todos estão falando aí. Eu sou de São Bernardo. Podem falar no bate-papo aí para a gente poder saber de onde vocês estão, ok? Quero desejar aí um bom dia a todos, tá? Vou começar com a minha apresentação aqui, só um minutinho. Vou só abrir aqui. Cadê sua aula, mestre? Todos conseguindo acompanhar aí? Só me dá um ok, Luiz, por favor, que eu perco o bate-papo agora, né? Tá, eu vou lá, vou mencionar aqui. A galera de Carapicuíba, Sara lá de Capital, São Paulo, Rio Grande do Norte, Felipe Galvão, Tati aqui de Salvador, Diadema, Guarulhos, Camaragibe, Pernambuco, São Paulo, Diadema, São Paulo, Eu acho que Itatiba, são meus alunos, viu? Não tenho Pindaré quase Mirim, certeza. Mossoró, Rio Grande do Norte, Boa. Aracaju, Brasil inteiro, né? Tinguá, Vamos Ceará, lá. tá o Brasil inteiro aí. Capão Tá Redondo. conseguindo abrir aí minha tela aí, tranquilo? Tô te vendo e te ouvindo, não tô vendo a sua aula A ainda. tela tá apresentada aí, tá conseguindo ver? Aqui pra mim ainda não apareceu não. Tá, deixa eu só ver aqui. Opa. Galera de Propriá, Sergipe aí, ó, também. Parque Santo Antônio, São Paulo. Agradecer aos professores também que tá aí nos prestigiando, né? O Mocione que tá aí, a Érica, a galera aí, Dudu. A galera em peso aí. Se eu soubesse que ia ter esses monstros me assistindo, nem tinha palestrado. Agora tá aparecendo, Luiz? Tá. Galera de Beleza, Olinda, então. Pernambuco, Capão Redondo. Opa, tem uma galera que tá em peso aí, né? Pessoal, um bom dia a todos. O professor Marcelo Lucione está online aí. Muito obrigado, professor, pela presença. Os professores online aí que estão presentes e também os nossos alunos, né? Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a Bioimagem, né, pelo convite, né, o Luiz por estar participando da aula, a Érica por ter aceitado nossa proposta, tá? E o Colégio Sequencial, ok? Para quem não me conhece, eu sou o professor Sidney, eu sou daqui de São Paulo, né, de São Bernardo, terra da garoa, terra do frio, né? E hoje a gente vai trazer um pouco, tá? E quando eu coloquei noções, né, todos nós sabemos, né, nós temos bastante conhecimento referente a isso, que a anatomia é muito mais do que uma hora, né, muito mais do que 40 minutos. Né? Então, quando a gente menciona noções, é simplesmente para a gente relembrar todo o nosso conhecimento, né, o que os professores já foram falados para vocês em aula, o que vocês já acompanharam dos professores em si, né? Então, a gente vai mencionar, abranger um pouco desse conhecimento. Tanto o professor Luiz quanto o professor Danilton, eles já falaram um pouco referente à anatomia, né? E eu volto a repetir, sempre menciono para os meus alunos, a anatomia é uma matéria que você precisa, ao longo do seu curso, depois do seu curso, antes do seu curso, não adianta, a gente precisa estudar anatomia de uma forma geral. E um dos grandes segredos para se entender a anatomia é estudar, tá? Não tem nada que você coloque uma agulhinha lá, injetar anatomia não tem como, né? Infelizmente isso ainda não, essa vacina ainda não fizeram, né? Eu acho que a única vacina que tem é injetar conhecimento. E é isso que vocês estão buscando realmente hoje. Para os que não me conhecem, né, eu sou o Sidney Silva, sou tecnólogo, pós-graduado em tomografia e ressonância magnética, no momento graduando docência do ensino superior com ênfase na saúde, tá? Sou palestrante, já palestrei em alguns grandes eventos aí, docente em 2 escolas técnicas, né, na Escola Guaicuru, no ABC Paulista, né, em Diadema, e no Instituto Simas, no centro de São Paulo, tá? Trabalho como técnico em radiologia também, acabei de chegar do plantão, na verdade, né? Com a cara de sono, não se incomode, faz parte da profissão. Não é isso mesmo, professores? Então, nós vamos falar um pouco, né, dentro do nosso tempo aí, conforme eu estava até comentando com o professor Luiz, eu tentei abranger o máximo possível de conteúdo no menor tempo disponível, ok?
E para estudar anatomia, eu acho que um grande diferencial é a gente brincar, né? Quem nunca viu nos memes do Facebook aquela famosa frase, né? Com a letra do seu nome, escreva aí já no bate-papo, com a primeira letra do seu nome, um osso que nós encontramos no corpo humano, né? São formas de brincar. E automaticamente você vai lembrar da letra do seu nome, vai escrever um osso aí, e é claro, aquele seu amigo aí do lado, você vai olhar, peraí, vamos ver qual o osso que ele vai escrever. E isso, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo um pouco de anatomia, pegando livros, estudando, buscando conhecimento dentro de livros de pintura, para quem gosta, tem vários hoje, nos PDFs das aulas, aí a gente vê vários conteúdos de anatomia, videoaulas, etc. Então, é um momento que a gente tem para nós estarmos estudando. E quando a gente fala de sistema esquelético, né, nós sempre falamos de osteologia. O que é osteologia? É nada mais, nada menos do que o estudo dos ossos. Né? Nós estamos falando dos estudos dos ossos, de toda a estruturação do corpo humano, de toda a estruturação da parte esquelética. Tá? E qual que seriam as funções do esqueleto em si? Né? Quais são as características? Apresenta, em média, 206 ossos. Ué, mas por que em média, professor? Você não sabe contar 206 ossos? É que quando nós somos feto, bebê, criança, os nossos ossos são a mais, né? Eu não vou responder. Conforme as minhas aulas, meus alunos me conhecem, eu gosto de ensinar a pescar, tá? Escrevam aí vocês no bate-papo, os professores vão acompanhando, quais são os números de ossos que tem nas crianças, tá? Eu gosto de provocar vocês a pesquisarem, eu gosto de provocar nesse conceito de vocês mesmos estudarem, ok? O sistema esquelético em si, ele tem grande função, né? Ele tem uma função, tem 3 funções principais aí do corpo humano, né? Dentro ela, sustentação, ou seja, ela faz a sustentação de toda a nossa estrutura óssea, tá? De toda a nossa estrutura de órgãos, de toda a nossa estrutura física e muscular, né? Ela tem a característica como proteção. Proteção do quê, professor? De órgãos vitais, seja órgãos cerebrais ou seja órgãos estruturais, como pulmão, coração, tá? Todos os órgãos especificamente. Foi até falado na aula do professor, mas quando os homens, né, as modelos também fazem isso, né? Retiram a última costela, né, para ficar com uma cintura mais magrinha, automaticamente abaixo da flutuante, né, próximo à região de flutuante, nós temos a região renal, né, nós temos a região também do fígado, parte do fígado, região de baço, automaticamente retirando essas costelas, né, retirando as flutuantes, automaticamente deixa de ter uma proteção nessa região específica, ok? E movimento, tá? O movimento vem tanto da biomecânica, tá? Que é do nosso próprio sistema, e também o sistema de alavancas, né? Quando nós somos fitness, né? E acaba correndo aí nessas situações. Reservas de sais minerais, tá? Isso tem uma grande condição em toda a nossa composição, tá? Ela faz toda essa reserva para que o nosso corpo tenha sustentação e também o que nós chamamos de hematopoiese. O que seria hematopoiese? Ela é nada mais, nada menos do que todo o processo, vem desde lá do feto, vem desde a célula-tronco, quando se inicia todo esse processo, e aí se forma plaquetas, se forma eritrócitos, se forma leucócitos, e aí após isso vai tendo toda a composição dentro da estruturação óssea do adulto, já nesse processo, e aí ele faz o que nós chamamos de medula, tá? Ele faz todo esse processo desde a área estrutural da célula-tronco até a parte do adulto de reconstrução, ok? A formação óssea, né, que nós chamamos de osteogênese, é nada mais, nada menos do que a formação óssea, tá? Ela tem
como ossificação uma intramembranosa, ou seja, dentro da região, tá? Membranas, tá? Vem de membranas. Alguém já viu essa imagem como característica, né? Os mais antigos aí chamam de muleira, né? Não tem nunca, né? Os nossos avós, não tem como, professor, você deixar de falar isso, porque o meu avô falava isso, né? A famosa muleira, ou fontanela, tá? É a famosa fontanela, onde ocorre justamente essa regeneração, né? Quando a parte craniana do feto, né? Nós conhecemos bastante patologias que acontecem, a microcefalia ou a macrocefalia, que é quando tem um aumento ou a diminuição desse crânio, né? No feto, principalmente no bebê. Quando ocorre isso, automaticamente o crânio alavanca muito grande ou ele diminui, né? Nesse processo. E a fontanela, automaticamente, ela tem como essa característica auxiliar nessa fase de crescimento, né? Quando chega uma determinada idade, em torno de... Depende muito do feto, depende muito da evolução, mas normalmente com 3, 4, 5 anos, esse processo já começa se fechando, tá? Começa a melhorar. Eu conheço pessoas com 15, 16, 17 anos de idade que a fontanela não se fechou por completo, né? Mas tem algumas patologias específicas que acabam ocorrendo nessa região, tá? Então, aqui é toda a parte de regeneração óssea, onde os osteoblastos começam a chegar aqui na região após o nascimento, então vai tendo todo o processo evolutivo, vai aumentando, então essa criança vai ganhando períodos aí de crescimento e automaticamente vai fazendo toda essa regeneração para que a fontanela feche naturalmente. E aí, com isso, vai criar o que nós conhecemos como suturas, né? Algumas características dessa ossificação, que nós chamamos de endocondral, ou seja, dentro da região de cartilagem, tá? Endo vem de dentro ou interno, e condral vem de condro, de cartilagens. E aqui é toda a nossa evolução, tá? Aqui vem desde do feto em si, do embrião, né? Todo o início da nossa evolução. E aí esse quadro vai evoluindo com células começando a se evoluir naquele processo de hematopoiose, né? Então vai crescendo essa evolução, vai se evoluindo até se formar o que nós conhecemos como estrutura óssea, né? Em todo o canal medular, a parte de epífise, né? Todo o processo do osso em si, né? Esse aqui é em questão de núcleo primário, e aí vai começando a epifisária, né? Toda a parte de cartilagem, onde tem o espaço aí justamente para a evolução de crescimento da criança. E quando a criança, professor, não tem esse ciclo de crescimento, ciclo de cartilagem, né? Normalmente aqueles que nós chamamos de anão, né? Tem as patologias específicas, tem o nome correto de se mencionar, mas é quando acontece, falando no português, claro, né? Que automaticamente essa epifisária não se fecha antes do tempo e a criança, por causa da quantidade de cálcio dentro do corpo, acaba automaticamente não tendo essa fase aí de crescimento automático. E aí eu vou tirar uma dúvida super importante. Alguém já fez essa imagem de raio-x? Alguém já viu uma imagem dessa de raio-x alguma vez? Para que serve esse raio-x? É considerado como raio-x de idade óssea, né? Mas, professor, eu já ouvi falar que a idade óssea, né, não precisa fazer as duas mãos, né? Não precisa fazer as duas. Mas lá no hospital que eu trabalho, a gente faz as duas. Mas eu não entendi o porquê. Se não precisa, qual mão precisa? Alguém sabe aí? Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Aqui tem as nossas epifisárias, né? Ó, tá vendo? Ponto criança, ou seja, está em fase de crescimento, né? Fase de crescimento. Aqui não é fratura, tá? Ó, não é fratura, ok? Está em fase de crescimento. Alguém sabe aí? Pode ser. Os alunos quiserem abrir o microfone, se tiver alguém falando no bate-papo também, me avisem, por favor, professores.
Por que é feito das duas mãos? Muitos dos profissionais, dos médicos em si, eles pedem idade óssea, né? E o que é o comum nós fazermos é das duas mãos, né? Só que se você for olhar a fundo, dentro da área médica mesmo, dos livros médicos, quando se cita a idade óssea, como comparativo, né, eles usam as duas mãos. Mas por que comparativo? Na verdade, não é comparativo. Tá? No livro específico aí de anatomia medicinal, de médicos, na verdade, radiologia, idade óssea tem apenas da mão esquerda. Tá? A idade óssea tem apenas da mão esquerda, ou seja, ele usa comparativo à mão esquerda. Se no livro tem a mão esquerda, automaticamente ele só vai usar a mão esquerda. Professor, mas por que nós fazemos as duas? Vai meio que de contraditório do que nós temos como conhecimento. A gente aprendeu as duas, tá? Então, normalmente, os médicos solicitam as duas e aí a gente acaba fazendo as duas imagens. Eu trabalhei com um médico radiologista que ele desmistificou isso daí. Ele quer só da esquerda. Idade óssea só da esquerda, não vou precisar irradiar a mão do lado direito do paciente. Eu só quero a mão esquerda. Então, nós vamos só fazer raio-x da mão esquerda, porque no livro, como comparativo, é apenas da mão esquerda. Por que eu vou querer as duas? Né? Ah, mas você não vai comparar? Não, porque eu vou comparar com a mão esquerda, que é a única que tem lá dentro do meu exame. Tá? Então, não há necessidade, ok? Dando continuidade aí da constituição óssea, né, de todo o processo de constituição, nós temos conhecimento que a constituição óssea faz parte da porção mineral e da porção orgânica também. Tá? Então, nosso corpo precisa ter porção mineral e também porção orgânica. Né? Quais são essas porção mineral e porção orgânica? Os sais minerais, muitas vezes a gente fala só do cálcio, mas compõe fósforo, potássio, magnésio e etc. Né? Tem diversos outros porções minerais aí incluídas. E aí nós temos em torno de 70% do nosso osso formado por porção mineral, onde fornece uma resistência ao osso, ok? Então, quando nós temos 70% da mineral, automaticamente sobra 30% de porção orgânica, que é composta por colágenos, osteócitos, osteoblastos, osteoprogenitor, ok? Essa é a formação, tá? Tanto colágeno e não colágenos, e aí 30%. Professor, mas o que acontece se o paciente tiver um desequilíbrio nessa constituição? Vai acontecer justamente o que nós estamos vendo na imagem. Um osso sem a porção orgânica, ou seja, sem a parte orgânica, tá? Só com a parte de mineral, ou seja, osso compacto, osso duro, osso sem nenhum tipo de flexibilidade. E aqui, só com a porção mineral, tá? Ou seja, sem a porção, só a porção orgânica sem porção mineral, ok? E aí, sem a porção orgânica, o nosso osso ele fica muito duro, ele fica bem mais frágil, ok? E com a porção mineral, automaticamente, sem a porção, o osso vai ficar mais flexível, né? Nesta composição, quem já foi no museu da USP de São Paulo, lá tem dois exemplos, literalmente, desta composição da constituição óssea, onde a gente consegue ver o osso 100% mineral, né? Ou seja, duro, compacto, né? Ele é muito frágil, né? Então, fácil de se quebrar. E também tem a parte do osso só com a composição orgânica. Ele fica totalmente emborrachado, né? Essa é a grande característica. E, professor, por que a pessoa não pode ter
um osso totalmente duro ou um osso totalmente mole, né? Seria muito complicado para o paciente, existem patologias dessa forma, existem pacientes que têm falta de cálcio, então se o médico começa a orientá-lo a tomar cálcio, minerais que tenha cálcio, todo tipo de comida e etc, né? Então, esse paciente, ele tem uma facilidade maior de se quebrar, né? Em questão quando tenha muito mineral. Um caminhar, um descer da escada, automaticamente esse processo de queda pode vir a ocorrer. Quando se tem 100% ou próximo a 100% da composição apenas orgânica, automaticamente esse osso do paciente ele não vai ter uma estrutura para se manter no ortostático, tá? Então, normalmente, o paciente que tem esse tipo de patologia, se não 100% mais próximo a 100%, 90%, 95%, automaticamente esse paciente ele não consegue uma estruturação para que se mantenha toda essa composição em pé, né, em ortostase, tá? Então, sempre a importância do equilíbrio. E para ter esse equilíbrio, né, os meus alunos estão cansados de ver essa imagem, mas é exatamente o que acontece dentro da nossa estrutura celular, né, exatamente o que acontece nas células ósseas, onde nós encontramos o osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Né? O que eles fazem? Nada mais, nada menos do que uma reconstrução óssea, onde precisa ter uma homeostase, né? Precisa ter um equilíbrio aí dessa composição, onde um retira e o outro acaba colocando estruturas celulares novas. Né? Se um começa a tirar e o outro não colocar, automaticamente tem diversas patologias específicas, entre elas a osteoporose, né? Que é nada mais, nada menos do que a perda das fibras ósseas, né? Então, com essa perca da fibra óssea, o risco do paciente ter uma queda, e mais do que uma queda, uma fratura onde não dá para se recuperar a situação do paciente, automaticamente fica cadeirante, por causa de vários processos, por não poder caminhar sozinho, e assim sucessivamente. Ou o osso de vidro, né, que também ocorre determinado a essa composição não estar na homeostase, tá? E aqui, simbolicamente, claro, mas é o mesmo processo, onde um retira aquilo que está velho, né, o processo do velho, e aqui vai automaticamente reconstruindo a fase celular desse paciente, ok? Alguma dúvida tem? Tranquilo aí? A estruturação óssea, vou até um pouco mais rápido, né? Professor Sidney, Pois não, Sara. posso atrapalhar rapidinho que você bebe uma água? Ele colocou uma dúvida aqui, antes de o senhor continuar, qual o fator causador do desequilíbrio ósseo que resulta nos populares ossos de vidro? Boa. É exatamente o que eu mencionei agora anteriormente, né? É nada mais, nada menos do que o desequilíbrio da homeostase, né? Quando ocorre isso, pode ser vários fatores em si. Tanto o genético, né? Aquele paciente ele pode ter uma composição já genética em todo o processo. Em pacientes mais idosos, né? Isso pode ocorrer também, tá? Mas normalmente ossos de vidro já vêm de criança, por ser genético, por ter a falta de desequilíbrio, falta de composição celulares, tanto de pai e mãe, e aí acaba transmitindo para o feto, né? Então esse processo pode ocorrer. Os mais adultos em si não chega a ser ossos de vidro, né? Mas também tem a diferença de homeostase. Por quê? E aí entra naquela que todos nós estamos carecas de saber, né? Alimentação inadequada, falta de exercício, sedentarismo, e automaticamente o nosso corpo, a nossa célula, vai diminuindo esse processo de regeneração. E aí os mais idosos em si, né? Claro, pô, você tem 20, 30 anos, não é agora que seu corpo vai começar a te cobrar você comer todo dia no fast food.
né? Mas quando você tiver aí nos meados de ENTA, né? De 50, 60 para cima, automaticamente as suas células elas vão ter um processo de diminuição. E com esse processo de diminuição, automaticamente, o que ele vai encontrar no seu corpo? Gordura, líquidos de refrigerante, todo esse processo de reestruturação, automaticamente o seu corpo ele não vai ter a mesma evolução de processo de homeostase. E automaticamente a estrutura óssea do paciente vai ter também essa diminuição. Por isso que normalmente é muito comum, principalmente mulheres que tomam muito medicação, homens que tomam muito medicação em questão de vários fatores indicativos por médicos ou não, tá? Isso eu gosto bastante de frisar, porque tem sempre aquela farmácia próximo de nós, né? Aquele amigo que tem uma bolsa cheia de remédio, eu tô com dor de cabeça, toma um Dorflex, eu tô com dor de cabeça, toma um dipirona, sempre tem. Então, esse tipo de pessoas também que tomam medicamentos excessivos, tá? Descontroladamente, também tem esses processos de falta de reestruturação. E aí, em muito caso, o médico acaba indicando medicações de cálcio ou a diminuição do cálcio, né? Então, vai muito do fator para mais ou para menos, tá bom? Tranquilo, Paulo? Respondeu aí? Sidney, teve outra pergunta da Luísa. Ela pergunta o seguinte: existe alguma síndrome que faça um lado do corpo crescer mais que o outro? Sim, sem dúvidas. Essas síndromes em si é justamente da parte epifisária que eu mencionei anteriormente. A parte epifisária, o crescimento da criança, ela vai no processo evolutivo, né? Esse processo evolutivo, aí que está, eu gosto sempre de mencionar nessa questão, pai e mãe, deixa eu só ver se eu coloquei aqui, mas acho que pai e mãe, né, quando o filho vai nascer, como que o filho nasce? Como que a criança nasce? Automaticamente a criança nasce em concavo, né? Um formatinho de C lá, a cabecinha um pouquinho torta ainda, mas sempre normalmente nesse formato de C, né? Normalmente assim. E aí automaticamente a criança vai crescendo, vai formando cifoses e lordoses, que é o que nós estamos acostumados em questão da nossa coluna, tá? E por que você entrou nesse detalhe, professor? Não entendi esse processo. Quando a criança nasce, cresce nesse processo evolutivo normal, ótimo, tá? Eu trabalho num hospital neonatal que acontece muito desses processos. Algumas crianças têm a deformidade desde o início, né? Então, o crescimento, por exemplo, essa noite, inclusive, eu fiz de uma criança, ossos longos, e automaticamente tinha esse processo. Um fêmur, ele estava com um crescimento aí de 15 a 12 centímetros, não vou me lembrar o número exato, e o outro estava menor, estava 10. Então, esse processo é inicial, tá? Então, aí o médico entra com medicações, entra com cuidados mais específicos, entra com fisioterapia, para que esse processo acabe aumentando, tá? O nome específico da síndrome eu não vou lembrar, tá? Mas tem sim, desde a genética inicial até em processos evolutivos, tá? E aí é aquele exame que nós costumamos conhecer, a gente faz muito na parte ortopédica, inclusive o professor Luiz falou anteriormente, que é justamente aquele comparativo, escanometria, né? Então, a gente faz esse comparativo justamente para ver a estruturação óssea, né? No caso de criança, essa comparativo só pode ser feito, segundo os médicos, né? Claro que se vem acompanhando desde cedo, com medicações, com todos os cuidados, com exames complementares para se visualizar, mas esse comparativo de escanometria, os médicos costumam de 14 para 15 anos acima, tá? E aí pode sim, se for esse caso de reconhecer desde a infância, pode-se colocar estruturas ou até quebrar. Eu já ouvi casos de se quebrar o osso e automaticamente aumentar em questão do artrodese, né? Então, você coloca a artrodese na região para que automaticamente a cartilagem abra e faça a epifisária da região. Mas isso é com 14, 15 anos, quando se não tem mais o processo
natural em questão de crescimento evolutivo, tá? Criança, o médico vai acompanhando desde o início para que se tenha uma evolutiva aí do quadro, ok? Desculpa. Imagina. O nome da síndrome é síndrome de supercrescimento, onde uma estrutura do corpo se desenvolve mais rápido do que a outra. Boa, parabéns, é isso aí. Beleza? Obrigado. Valeu. Então, a nossa estrutura óssea aqui, ela é composta de extremidades, né? Tanto as duas epífises, né? Que nós conhecemos como proximal e distal, e também a diáfise. 600 né? mA. Tinha até uma pergunta nos grupos aí, foi colocado. Uma manta daquela, faço né? algumas Um perguntas lençol para os daquele. alunos. A gente utiliza, qual que seria ideal? De 1 milímetro ou de 2 milímetros? O que você acha? Mas a pergunta estava exatamente falando da diáfise como epífise. Então, o professor, na hora de colocar a pergunta lá no grupo, vamos fazer a pergunta na prova, ele se confundiu. Né? Ele indicou que a diáfise era uma epífise, ou seja, a região medial da estrutura do osso era uma epífise e não uma diáfise como comum. Tá? Então, as duas extremidades são epífise, tá? E a região do meio a gente conhece como diáfise, ok? Só como estrutura aqui, a diáfise, tá, em si, ela é o corpo da estrutura óssea, ou seja, um cilindro oco, onde se tem a medula amarela, tá? E a região de cavidade medular, justamente da medula amarela, e aqui a gente vê o osso esponjoso, né? Quando a gente fala de osso esponjoso, é porque lembra realmente aquela esponja que nós temos em casa, né? De lavar louça, principalmente, ela sempre com orifícios, né? Para que esses orifícios, professor? Justamente para ter a cavidade medular vermelha, tá? Então, aqui a medula vermelha e automaticamente aqui as medulas vermelha e aqui medula amarela, tá? Então, o osso compacto é sempre essa região mais externa e o osso esponjoso essa região mais externa, tá vendo? Olha a região. Isso daqui, pessoal, o que seria? Alguém lembra o que seria essa região? É nada mais, nada menos do que o periósteo, né? É a região de periósteo, ou seja, que faz a cartilagem de composição da estrutura óssea. Ela faz toda a proteção aí da estrutura. E a linha de epifisária, tá? Nas crianças, normalmente, tá na fase de crescimento ainda, então se fica como uma cartilagem, a gente consegue observar essa cartilagem, tá? E aí no adulto, automaticamente, esse processo já está bastante compacto, né? Já está um pouco mais fechado nessa região. E é muito interessante, eu sempre menciono nas minhas aulas, o engenheiro é muito bom, né? Para fazer esse tipo de processo, tudo super adaptado, tudo super numa condição evolutiva de cada condição. Isso é muito inteligente, né? É só o engenheiro mesmo para se fazer algo do tipo. Aí o periósteo, né, que eu mencionei anteriormente, ele justamente reveste toda a parte externa do nosso osso, tá? E qual que é a ideia? Ele tem como característica vasos e nervos, tá? Em toda a composição dele. O endeósteo, que é a região de dentro, aí ele reveste o canal medular, tá? Todo o processo do canal medular, e as cavidades do osso esponjoso, tá? Essa é a característica dele. A função dele é nutrir, tá? Fazer a nutrição óssea, a reparação óssea, quando se tem uma fratura, se tem uma microfratura, principalmente, e o médico coloca lá uma região, uma tala. Né? Ah, teve uma microfratura, vamos colocar só uma tala. A reconstrução óssea, essa reparação, é feita com o auxílio justamente do periósteo, tá? Também para crescimento ósseo na estrutura. Isso é totalmente controlado do nosso corpo. Agora, algumas classificações ósseas, isso nós já temos bastante conhecimento em relação a isso,
Quais são essas classificações? Ossos longos, né? Quais os tipos de ossos Eu tô longos que colocando nós 10 temos aí, metros porque galera? não vai ser Escrevam isso, aí no não. Eu tô bate-papo colocando alto quais já são pra os gente já ter tipos uma de osso base de longo que preço, nós entendeu? temos. São vários, né, dentro da Eu entrei nossa em contato aqui com uma região, do mulher nosso aqui, corpo, de né? uma empresa, Dentre eles, e ela falou que recomenda colocar um dos 2, mais 2 conhecidos milímetros aí, para região de raio-x fêmur, humano. região de úmero, tíbia, fíbula, né? Rádio, una. Entra também os metacarpos, os metatarsos, né? As regiões de falanges também entram nessas características, tá? São várias estruturas ósseas longos. Os ossos curtos, né? Ele vem em questão de comprimento, largura e estruturas, né? É o que nós conhecemos como ossos da região dos carpos e dos tarsos, né? São várias estruturas dos ossos curtos em si. Planos ou chatos, né? Não é o Luiz não, tá, gente? É planos ou chatos, tá? A região de estrutura do osso do quadril, né? Isco, ilho, né? Todo o processo. Região escapular e a região do crânio, né? Com corte aí na região, com corte em sagital, ok? Então, para a gente avaliar que também são ossos planos, tá? E o externo, ele entra também nesse conceito, tá? Ossos irregulares, né? Isso a gente está careca de saber, né? Em questão da toda a parte da coluna, né? Várias estruturas aí da coluna tem como característica a classificação de ossos chatos e ossos irregulares, tá? Ossos pneumáticos, que nós conhecemos como seios da face, principalmente. Por que pneumáticos? Né? Pneu de carro, tem algum sentido isso, professor? Vem pneu de carro. Pneu de carro tem o que? Ar. Mático vem o quê? Vem de ar também, tá? Todos os ossos que têm estrutura de ar dentro, a gente considera como ossos pneumáticos, tá? Todas essas estruturas a gente considera como ossos pneumáticos porque tem literalmente ar na região. São conhecidos aí como seios da face, né? Ou seja, todo aquele ar que a gente inspira e expira é justamente os ossos pneumáticos, ok? Alguma dúvida aí? Ossos sesamoides. Pessoal, cita aí um outro sesamoide para mim, por favor. Onde podemos encontrar os ossos sesamoides? Depende, professor. Depende. Por que depende? Depende, porque a gente já ouviu dizer que os ossos sesamoides tem uns que nascem com e outros sem. Sério mesmo? E agora, como é que faz se você nascer sem um maior? Pois é, eu nunca radiografei ninguém faltando os ossos sesamoides, né? Eu também não. Também nunca. Todas as radiografias, principalmente aquela específica, né? Eu nunca radiografei sem. Já radiografei fraturada, né? Agora sem é muito difícil. Eu pelo menos nunca vi, né? Uma das principais aí é basicamente essa. A galera tá falando patela. Opa, patela. Será que patela é sesamoide? Já está na tela, né? Patela é uma das principais, né? Nós temos patela, temos aqui atrás também a famosa fabela, né? E lá naquele famoso hálux, né? Também nós temos sesamoides, né? É muito comum, inclusive, fazer raio-x dos sesamoides para se ver lá na região do hálux, né? Para quem não sabe o que é a região do hálux, né? Deve-se saber, isso mesmo, ok? são 2 milímetros, né? Na verdade, quando a Ô gente Luiz, faz o cálculo, só me tira uma dúvida. vai Todo para mundo escreveu o nome dos ossos aí, com a primeira letra do nome? Ou não? 7,5. Aí a gente já... Eu tenho. Oi? Você quer o quê? Que fala para digitar o nome do osso? Isso, para eles digitarem no bate-papo aí o nome do osso que tem a primeira letra do nome deles. Escrevam aí no Pronto, bate-papo. ninguém. Ah, uma Tati aqui já colocou tíbia, Opa, isso, segue o barco aí. Deixa a galera escrevendo aí, depois a gente olha. sacro. Boa. Tem alguém com H aí? Vamos Saras. lá.
Pessoal, eu quis trazer um bem simplificado para a gente não demorar muito, né? Inclusive já demoramos, mas vamos lá. Divisão do esqueleto, tá? Nós temos duas divisões especificamente, né? Que é a parte axial, tá? Tudo que nós falamos de parte axial, a gente está falando da região que nós estamos vendo aqui na imagem em amarelo, ou seja, toda a parte de crânio, das colunas específicas, tá? Da região de externo e dos arcos costais, tá? Essa é a região do esqueleto axial, ok? Então, todo o segmento da coluna são 5 segmentos: cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix, tá? Faz parte do esqueleto axial, juntamente com o externo, a região de arcos costais, conhecido como costela, e região de crânio, especificamente falando, tá? E a outra divisão é justamente o apendicular, tá? Que é justamente o processo de membros superiores e membros inferiores, incluindo aí a região de ossos do quadril, tá? Ilho, isquio, ok? E pubis, faz parte do esqueleto apendicular. É o famoso símbolo pélvico e o símbolo escapular, tá? Esse processo entra no apendicular. A parte da coluna, né, eu já mencionei, região cervical, região torácica ou dorsal, tá? Gosto sempre de lembrar torácica ou dorsal. Algumas literaturas os alunos vão encontrar como dorsal ou torácica, tá? Região lombar, sacro e cóccix, tá? Então, aqui tem as divisões, tá? A parte anterior, lateralmente, a gente consegue acompanhar a cifose e lordose dela, e a região posterior. Olha a diferença da região de sacro, olha a diferença da região de sacro, da vista posterior, da vista anterior, tá? E aí, cifose, lordose nesse processo. O que é comum da gente visualizar, o paciente tenha uma possível escoliose, né? Quem nunca viu, né, um paciente que tem uma escoliose, em alguma imagem que tenha, é automaticamente um S, que é formado aqui na região da coluna, tá? Depende do processo, pode ser corrigido com artrodese, né? Então, o paciente ele é acompanhado pelo médico, faz fisioterapia, faz utilização de um colete, né, para que tente colocar no lugar. Caso não consiga, assim, aí ele vai precisar fazer uma correção via artrodese, que é nada mais, nada menos do que uma cirurgia, colocado blocos de pino, né, e parafusos na região, automaticamente para evoluir o quadro e colocar a cervical, a região torácica, que costuma se fazer bastante esse processo, normalmente natural dentro da característica. É comum o paciente que tenha escoliose a ter a região escapular um pouco mais ressaltável para fora, né? No caso, posteriormente, isso é comum de acontecer, tá? Coluna vertebral em si, como eu expliquei, tem os segmentos em si, tá? As duas únicas vértebras que têm o nome e sobrenome, né? Atlas é a primeira, né? Conhecida como C1, e Ax é a C2, conhecida como C2, tá? Então, essas duas têm nomes. Atlas, eu gosto sempre de lembrar, Atlas vem daquele livro, literalmente, tá? Daquele livro Atlas que você, quando era mais jovem, né? Os mais novos vão lembrar, né? Que tinha vários livros, vários mapas de geografia, várias condições aí para se ler aqueles globos, né? O Atlas é nada mais, nada menos do que um globo, né? O que segura o mundo, né? O que vem acima da C1, o crânio, né? É todo o pensamento que envolve o sistema nervoso, que envolve o sistema simpático, todo esse processo. Então, o Atlas não é porque, é um nome bonitinho, achava legal. Atlas vem que segura o mundo, tá? Isso por isso o nome Atlas. Axi, aí vem a sequencial até C7, T1 até T12, L1 até L5, sacro e cóccix, tá? Nessas posições de característica. As pessoas confundem muito, tá? Quando coloca lá na prova, C3,
A pessoa Outra entende coisa, para a gente ter como uma resposta cervical, top, muitas vezes não você, entra, Margarida, entende como avisa. torácica, mas é a sigla C até C7, T até T12, L até L5, S até S5, C até a C4, tá? Aqui nesse caso a gente usa como COX 1, 2, 3, 4, 5, ou coxígeno, justamente para não confundir com a região cervical, tá? Sidney, Oi, posso fazer um adendo? deve, claro. Sempre que eu dou aula, né, que eu falo de Atlas e Axis, muita gente fala, o Atlas tem nome, mas tem uma origem, né, do nome, e o Axis. Aí eu sempre falo, né, me corrija se eu estiver errado, Aham. ou do globo, mas o Axis, ele vem a origem da palavra quer dizer eixo, e aí nós temos o dente de Axis, né, que ele serve para que tenha esse movimento rotacional exatamente do crânio. Então ele é o eixo que faz com que tenha esse movimento. Show. Sim, não tem talvez tenha dúvida. Show. O Axis é justamente do grego, né? Ele vem do grego. A maioria das literaturas anteriores, né, ela vem do grego. Então, o Axis, ele vem do grego, exatamente. Axis, em grego, é eixo, né? Obrigado, professor. É justamente nesse processo. O dente do Axis, ele faz o auxílio justamente na rotação do crânio, claro, juntamente com toda a composição cervical, mas ele tem um grande processo aí por causa do dente odontoide, né? Ok, valeu, professor. Então, a coluna vertebral, a gente, tanto olhando na vista anterior, né, o que é importante, o natural, tá, como mencionei lá atrás, o natural, ele não ter curvatura, tá, tanto no anterior quanto no posterior. Caso tenha alguma patologia, tá, principalmente hipernordose, que nós chamamos de escoliose, tá, então esse processo pode ocorrer. Já na vista lateral, é comum apresentar justamente aí a parte de cifoses e lordose, tá? Isso é comum na vista lateral. E aí, professor, se eu ver lá um paciente totalmente reto, é muito raro de se acontecer, tá? Pode, mas é muito raro de se acontecer, porque ele precisa ter todo esse processo, como eu falei, ele vem do evolutivo desde a criança, né? Como que acontece na criança? As mães, os pais aí online vão lembrar disso daí. O bebê acabou de chegar em casa, tá no berço e tal, normalmente ele fica de ladinho, né? Porque ele já está no formato de C, né? 1 mês, 2 meses, ele já começa, pode perceber, tá? Ele começa a jogar o crânio para a região posterior, né? Automaticamente lá ele tenta levantar, a criança quando vai tentar levantar, principalmente na época de 1 ano, 1 mês, 2 meses de nascimento, ele joga automaticamente a região do crânio para trás, para tentar se levantar. Com isso, ele forma o processo da curvatura, né? E aí a criança começou a engatinhar. Começou o processo de engatinhar, todo o processo de engatinhar, automaticamente ele começa a formar a lordose, tá? Isso é um processo natural da criança, ok? E aí os pais e mãe vão lá e me compram aquele andador. Eu gosto sempre de falar disso, tá, pessoal? Os meus alunos estão até acostumados já. Pessoal, tem criança, bebê em casa, não comprem o andador, que automaticamente ele vai ajudar a criança a andar. Ajuda a andar, professor, para ele não cair, tá? Mas automaticamente ele tira o processo natural evolutivo da criança. Sem contar que quando coloca ele no andador, automaticamente a região de sacro, né, principalmente a região de forames, síntese pública, né, a região de síntese forames, obturado, automaticamente aquele processo ele vai apoiado naquele pano, né, naquela região. E esse processo ele pode dar deformidades na criança, tá? Tem artigos científicos relacionados a esse processo, tá? Eu conheço professores que falaram bastante desse artigo científico. Então, tome muito cuidado, tá? O ideal mesmo é seguir o percurso natural das coisas, ok?
O externo nós já conhecemos, né, dividido em 3 partes, região de manúbrio, corpo do externo, o processo tifoide, né, que é normalmente a região onde se faz a famosa massagem cardíaca, né, ele é dividido em 3 partes e fica na região anterior do tórax, né, conforme a proteção aí na região cardíaca, tá? Super importante. As regiões de costela faz a proteção da região do tórax, são 12 pares, né, sendo eles 7 pares verdadeiros, né, 3 pares que nós chamamos de falsos e 2 pares que nós chamamos de flutuantes. Tá? Por que verdadeiros? Porque elas estão automaticamente conectadas à região externa. Tá? Por que falsos? Ela tem uma membrana, né, cartilagem, que ela está ligada lá direto no ponto eixo. Tá? E por que flutuantes? Porque automaticamente o processo dela ela só está ligado posteriormente ao corpo vertebral. Tá? Opa! Vamos lá, vou fazer uma breve revisão aqui de anatomia, tá? Bem breve, bem rápido mesmo, tá? O sistema digestório, né? O processo, nós falamos do sistema esquelético, agora a gente vai falar bem sutil mesmo sobre a parte do sistema digestório. Como que funciona o nosso sistema digestório? Ele inicia desde a região da boca, região de língua, região de palato duro, né? Faz todo o processo alimentar. Eu introduzo o alimento, automaticamente faz o processo de mastigar, triturar, que nós já conhecemos, tá? A região de dente, super importante. Automaticamente cai dentro da região do esôfago, onde faz o sistema involuntário, né? Faz o processo involuntário para automaticamente ir amassando esse material que nós estamos nos alimentando, até cair na cavidade do estômago, tá? O que nós estamos vendo aqui como a linha é o próprio diafragma, então acima do diafragma, região torácica, abaixo do diafragma, região abdominal, né? Caiu da região do esôfago no estômago, e aí começa o processo de alimentação e retirada de nutrientes, né? Começa esse processo. Então, o processo começa desde a região do estômago, pelo suco gástrico, né? Então, esse processo começa a ser evolutivo, passa por toda a região do duodeno, região de intestino, faz todo o processo até chegar à região de intestino delgado, tá? Todo esse movimento que nós fazemos é movimento involuntário, tá? Ou seja, a gente não tem como comandar e falar assim, ó, para aí, agora não, opa, pode parar, agora não é o momento, depois você continua, não dá. É movimento involuntário, tá? E esse processo é super importante, tá? Não só pela distribuição do alimento, mas pela captura de cada nutrientes e enzimas, tá? Esse processo é super importante. Aqui a gente visualiza o fígado, região da vesícula biliar, que também tem um processo super importante na nossa região, não só para ter cálculo biliar, tá? Mas tem uma grande importância. E aí o estômago, tá? Como que funciona esse estômago? A gente conhece ele como fundo gástrico, corpo do estômago, região de antro, né, que é justamente o antro pilórico, né, que nós conhecemos, região de piloro, que é nada mais, nada menos do que a divisão entre o estômago e o duodeno, tá? Aí aqui a famosa cárdia, que é a divisão entre o esôfago e a região do estômago. O que acontece muito nessa mucosa, tá? É justamente patologias específicas como gastrite, e após isso acaba acontecendo a famosa úlcera gástrica, né? Principalmente paciente que fuma bastante, paciente que toma muita medicação ou que come ou ingere alimentos de má procedência, tá? Aqui, como a gente pode ver, tem um fundo gástrico, né? Normalmente o fundo, ele tem um espaço bem diferenciado, tá? Olha aqui como ele fica
E aí depende do tipo de alimento que você come, se tiver de má procedência, ele começa a criar bactérias. Essa bactéria nós chamamos de Helicobacter pylori, né? Ou o famoso H. pylori. Esse Helicobacter, ele acontece dentro da cavidade estomacal, podendo evoluir a região de intestino, tá? E o que acontece? Qual o grande problema? Esse Helicobacter, ele precisa se alimentar. Então, ele está se alimentando daquela comida ingerida, daquela comida, e automaticamente ele vai se alimentar do próprio estômago. E aí ele perfura a região estomacal, né, criando a úlcera gástrica, e aí, com o evolutivo da úlcera gástrica, ele vai perfurar a cavidade estomacal. Ou seja, tudo que você vai se alimentar está caindo na cavidade peritoneal, que é nada mais, nada menos é aquela cavidade que vai revestir os órgãos, tá? Ele fica todo esse processo, ó, o mesentério, acima dele a região de peritônio, tá? Super importante, o fígado faz toda a filtração do sangue, captura todas as enzimas, faz todo o processo junto com a vesícula e joga também na região de pâncreas aí para se fazer todo o processo evolutivo para se conduzir a região de intestino para que após isso seja feito a defecação, tá? Então, tem vários órgãos estruturais importantes, o tempo é bastante curto, então a gente não tem muito o que se evoluir, tá? Aqui a gente falando um pouco do sistema urinário em si, né? Os rins, tanto direito quanto esquerdo, quando estiverem em funcionalidade ok, ele faz a captura de resíduos, né? Ele faz toda a filtração e, fazendo a filtração, ele vai eliminar via ureter para a cavidade da bexiga, tanto masculina quanto feminina. E aí, o que fica armazenado dentro da bexiga, cavidade de uretra, automaticamente é o que está sendo eliminado, tá? E aí, aqui, só ilustrando, mega bonita essa imagem, por isso que eu resolvi colocar, tá? Da região renal em si, toda a parte de córtex renal, região de medula, a região de cálice renal, região de pelve maior, tá? Região de cálice maiores, e aí a região de pelve e ureter. Aqui é o hígado, tá? Em questão de artérias renais, veias renais, todo o processo. E aí esse processo ele é eliminado, tá? Todo esse líquido, que é o que nós chamamos de urina, ele é eliminado, tá? Até a região de bexiga, e a região de bexiga é induzida aí pela uretra, tanto a masculina quanto a feminina, para ser eliminado pelo nosso corpo, tá? Eu sempre menciono isso com o pessoal lá na sala. Por que as mulheres têm mais infecção urinária do que os homens, né? A região de uretra feminina, ela fica mais interna, né? Então, automaticamente precisa de uma boa higienização, precisa de um controle aí super importante nessa região. Já o masculino, ele fica externo, então automaticamente pode-se ter infecção? Pode, mas é um pouco menor, tá? Professor, Aqui, pois não? tem uma pergunta aqui. A Ana Maria está perguntando se no raio-x é possível visualizar essa litíase, essa pedra. Sim, a litíase renal, sem dúvidas, tá? Eu cansei de fazer exames, porém, depende do tamanho, né? Claro, depende do tamanho da litíase e a região está alocada. Um exemplo, se estiver alocada dentro da região de renal, né? O mais considerável é uma tomografia para se fazer, né? Eu sempre fiz bastante tomo para se buscar litíase renal, né? O importante, sem contraste, porque o cálculo renal, o litíase, ele tem a mesma característica do contraste, né? A mesma composição, então, automaticamente, se você coloca o contraste, você isola e acaba não visualizando o cálculo. A tomografia sem contraste dá para você visualizar bastante na região renal. Dá para ver no raio-x? Dá, mas se for um pouco maior. Na região do ureter dá para ver com melhor característica aí no raio-x, tá? Dá para ver bastante, principalmente. Mas o ideal mesmo é tomografia da região abdômen, tá? Superior e inferior, sem contraste, beleza?
Tranquilo? Ótimo. Beleza. Mete marcha. Boa. E aí, então, eu sempre comento em questão da infecção urinária por causa exatamente desse processo, né? Em questão da mulher ser um pouco mais interna, né? Especificamente falando, e automaticamente o do homem ser externo. Então, esse processo, mesmo que o homem tenha infecção, é bem menor do que as mulheres, principalmente por causa também do uso excessivo de medicações. Então, pode sim se levar também a infecções urinárias por causa desse processo, ok? Boa! Tranquilo aí, Luiz? Mais alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Nada, tá tranquilo. Mete marcha. Então, beleza, pessoal. Eu trouxe um pouco, tá? Não vou me alongar muito em traumatologia, porque o tempo já está esgotando aí, tá? Mas traumatologia em si, inclusive eu até gostei do professor Luiz e o professor Adailton ter falado sobre esse conceito, porque os que eu trouxe aqui é um pouco diferente do que eles mencionaram, tá? A traumatologia que eu trouxe não foi politrauma, lá do raio-x, tá? Foi um pouco diferenciado. As pessoas que estão na sala não se assustem com as imagens, tá? Por favor, mas são imagens que a gente costuma encontrar aí muito quando a gente fala de politraumas também desse tipo, tá? Aqui eu vou até dar uma pulada nessa parte, aqui eu trouxe, falando em questão dos artigos 129, tá, do Código Penal, que aí fala das classificações das lesões, tanto lesões corporais, especificamente falando, leves, graves ou gravíssimas, tá? Cada uma tem a sua ideologia específica, tem a sua exclusão diferenciada, tá? Os peritos aí de plantão podem ir a fundo depois. Artigo 129 do Código Penal, tá? Cada uma especificamente falando sobre homicídio, sobre a parte das graves, quais são as condições, quais são os tipos de funcionalidade que a gente precisa fazer, né, e quais são os cuidados que nós temos. Só uma dúvida, tá? Quando se chega um paciente com um trauma dentro do hospital, quais são os nossos primeiros funções? O que nós precisamos fazer? Claro, inicialmente ele chega lá com o pessoal da enfermagem, muitas vezes vem de ambulância, outras vezes ele vem andando e automaticamente com vários tipos de lesões, né? Lesões como essa, por que não? Né? Lesões como essas, por que não? Né? Por que não? Acho que machucou um pouquinho, né? São características de feridas, margens nítidas, dá para a gente ver aí várias irregularidades, várias condições, comprimento maior de larguras e profundidades, tem vários aspectos aqui que os peritos vão se levar em consideração para ocasionar ou entender o motivo da morte, qual o tipo de arma que foi utilizada, qual o tipo de condição que levou esse paciente, né, a vir a óbito ou não, né? Então, tem várias escoriações, né, várias regiões de entrada e saída, principalmente se for arma de fogo, e várias hemorragias abundantes, né? Então, tem processos aí de características diferenciadas. Lesões de defesa, escorjas, degola, né? Tem vários processos, né? Então, são algumas imagens feias, né? Volto a repetir, tá? Algumas escoriações na mão, tá? Algumas quase ocupados, né? Algumas regiões, olha aí, tá? Várias condições. Pois não? Essa imagem aí do pescoço, né, da região do pescoço, vem bem a calhar quem assistiu os jornais esses dias. A gente tem visto muito aí o pessoal com linha de pipa, né? Inclusive até Sim, crianças já vieram a falecer por conta sem desse tipo de dúvida. lesão, né? Então Tem você vê alguns que pelotas uma bastante. simples linha com cortante, com cerol, olha o que faz, né? No pescoço do indivíduo. Aqui também não é diferente, não. Em São Paulo acontece bastante esse tipo de lesão, principalmente motoqueiro, né? Às vezes anda sem aquela famoso gancho, né, que eles falam, e eles colocam um gancho próximo ao retrovisor para justamente aparar essa linha, né? Mas às vezes acaba acontecendo isso, principalmente por causa do famoso cerol ou aquela famosa linha chilena, né?
Mas aqui, Luiz, esse processo não foi por causa disso, não, viu? Eu li o artigo dessa imagem aqui, o motivo foi justamente uma facãozinha, tá? Não, mas é similar, fica bem parecido ao corte da linha. Aqui já deu para ver que foi uma lesão contundente. Cortando toda a cavidade, né? Olha aí. Deu para ver que foi uma lesão contundente. Aqui Bastante inteiro. Então, tem vários tipos de contusão, ferida contusa, então isso depende de cada instrumento, de cada forma como é feito, a equimose, várias filtração de coágulos, várias condições de escoriações, né? Essas escoriações aqui, tá, pessoal? Isso acontece, depende muito do caso, tá? O tipo de conclusão que esse paciente levou, se foi feito cortes, a forma que foi feito, a pessoa precisa, só falando claramente aí, precisa ser muito ruim, né, para cortar uma pessoa dessa forma, né? E foi riscos de faca, tá? Automaticamente a pessoa pegou a faca aí e começou a fazer risquinhos da pessoa, né? E aqui, ó, várias escoriações, né, de hematomas, várias condições de cortes também na região, ó, tá? Alguns traumas aí, e infelizmente, pessoal, não só interior afora, tá? Mas aqui em São Paulo também não é diferente. Automaticamente esses sintomas aí, esses tipos de patologias e contusões, às vezes é dentro de casa, tá? Algumas imagens, não vou citar quais são, tá? Mas algumas imagens são exatamente de marido que, na época de pandemia, bateu em mulher, automaticamente esse processo acaba acontecendo, tá? Um dos grandes problemas é dentro de casa, literalmente. Isso daqui, automaticamente, foi esse processo. Tá? Hematomas, ó, super grandes, tá? Nas regiões, e acontece justamente esse processo, tá? E aí, quando a gente recebe isso lá no raio-x, né? Às vezes a mulher vai falar lá na recepção que caiu, né? Eu caí de moto, e aí você olha esses hematomas, né? Claro, pode ser, pode, né? Mas automaticamente na hora da anamnese, há muitos casos que a gente fala, a gente conversa com o paciente, e aí você vê que a paciente está chorando, você vê que a paciente está sozinha, ou com muito medo, ou medo de alguém aparecer. Automaticamente isso a gente precisa levar para a ouvidoria. Tá? Automaticamente, pelos órgãos do próprio hospital, a gente precisa avisar, tem uma paciente lá que ela não está muito bem. E aí os órgãos competentes, eles vão ir a fundo, né, fazer investigações necessárias para que tente ocorrer isso daí. Claro, se ela fazer depoimentos, se ela quiser identificar a pessoa, muitas, infelizmente, pelo medo, né, acabam não fazendo depoimentos ou não prestando queixa, né? Mas isso infelizmente ocorre. E se caso isso ocorrer, o que nós precisamos é fazer a nossa parte, tá? Chegou lá, ela falou que caiu de moto. Ok, beleza. Aí você fez o exame, você viu que o paciente está com medo, está com muito receio, principalmente se você for técnico homem, normalmente a pessoa fica com mais medo ainda, né? Se for um homem que está fazendo, e foi um homem que a violentou, né? Então, isso a gente precisa automaticamente falar para os órgãos públicos dentro do hospital, né? Sempre tem uma ouvidoria, sempre tem um IR, né? Que a gente vai direto e conversa sobre esse tipo de procedimento, ok? Isso é super importante. Alguns tipos de hematomas, né? Especificamente, nada mais, nada menos do que hematomas, tá? Está indicando aqui o espectro equimótico, é nada mais, nada menos do que hematomas na região, e onde ocorre vários tipos, tá? Tanto vermelho no primeiro dia, e aí ele vai mudando a característica, né? Quem nunca caiu, né, na rua, jogando bola quando era pequeno, ou caiu de repente da escada e acabou acontecendo vermelhidão, violáceo, azul, esverdeado ou até amarelo, né? Por que não? São algumas características de hematomas, tá? Algumas características de condição. Nesse hematoma, eu estou mostrando na região craniana, tá? Que ocorre nada mais, nada menos do que uma coleção sanguínea, que é um trauma, tá? É claro que aqui é um paciente que veio a falecer, a gente está no corte axial da imagem, né? Peça anatômica, a gente fez um corte, e aí a gente consegue
visualizar aí várias coleção, né, que nós chamamos de sangue, tá vendo? Coagulou, e aí automaticamente esse paciente veio a óbito por vários problemas, tá? Inclusive morte cerebral, tá? Isso acaba acontecendo por causa de um trauma, de uma pancada ou de uma queda, que acaba acontecendo, ou até mesmo um AVC hemorrágico, tá? Onde ocorreu uma hemorragia sanguínea na região. Aqui a gente mostra algumas formas de contusão, tá? Isso pode ser por facada, por machadada, né? Olha o machadinho aí, ó. E acaba acontecendo várias condições aqui na região craniana, tá? Uma machadada aí na região vamos crânio, que vamos, tá? minha filha, crescer e pode e ser evoluir. também por espada, por que não, né? Facada ou espada na região de tórax, né? A próxima região de pescoço, região de tórax, tá? Várias facadas aí, ó, que também que são tipos de exame que chega para a gente muitas vezes, tá? A gente está trabalhando no hospital e a gente acha, não, isso nunca vai chegar para mim, só um cara que caiu, fraturou, caiu de moto, um acidente de carro. Não, eu já cansei de ver exames onde tomou facada, vocês vão dar automaticamente tomou nesse evento? tiro, né, e acaba acontecendo isso exatamente. Zonas de tatuagem, né, que nada mais nada menos do que as pólvoras que acabam ocorrendo na região. Aqui só as referências, tá, bibliográficas. Então tem várias condições aí, ó, onde acabou tendo a tatuagem, com esse momento, no caso aí da perícia, isso conta bastante. E aí o projeto acaba introduzindo dentro do corpo do paciente. Aí a gente vê muitos exames dessa forma. Tá, beleza. E aí o médico chega para você lá, faz um raio-x para mim da região desse e aí eu úmero, entro por em contato favor. com vocês. A gente Vocês vai ficam em ter São que fazer, Paulo, né? Paciente cheio de dor, né? Paciente com várias condições. Como é que você está pegando os dados desse povo, né? Para emitir O professor certificado? Luiz mencionou em questão da amputação, né, professor? Você mencionou lá atrás na sua aula. Eu já fiz raio-x onde chegou um pé. Como assim, professor? Um pé. Chegou um pé para mim fazer um raio-x. O paciente não veio, chegou um pé. Apenas um pé. Foi encontrado no matagal, né, próximo aqui do bairro, aqui, próximo ao hospital, foi encontrado um pé, literalmente, amputado, né, amputaram da região certinha de malelo para baixo, né, da região de tornozelo para baixo, e aí encontraram. Levaram no hospital para a gente fazer um raio-x, para ver se tinha sido esquartejamento, para ver se tinha sido alguma arma de fogo, para ver se tinha sido algo do tipo. E aí nós fizemos no joystick, né, que é o famoso telecomandado, né, a gente fez o exame, estava dentro de um saco, né, então a gente nem mexeu para não, mesmo com luva, o perito estava junto da polícia militar, ele não nos deixou mexer, né, isso acontece, para justamente para ver o que tinha dentro, né, porque do jeito que eles acharam, eles abriram e já trouxeram para nós fazer o exame, e aí automaticamente tinha uma faca dentro e o pé da pessoa, né, automaticamente levaram para a perícia de IML para tentar achar o restante do corpo aí, mas só encontraram o pé do paciente. É complicado, mas a gente precisa fazer. E aqui não é diferente, tá? Às vezes chega a polícia junto, e às vezes o cara não colabora, e a polícia dá uma batidinha assim bem no braço, sabe? Normalmente bem aonde que machucaram, bem onde que foi a entrada do projétil, tá? E aí a gente vê vários lugares aí, a entrada de projétil, e aqui, nesse momento que a gente mencionou lá atrás anteriormente, uma hematoma começa a ser criado na região, e aí várias condições que também pode ser encontrado quando se entra no projétil, tá? E automaticamente a região onde sai anteriormente, tá? Quando tem orifício de saída, tá? Os peritos aí podem falar melhor, mas normalmente ele tem uma borda revertida, ou seja, irregular. É justamente onde força aquela saída, tá? Automaticamente nesse processo. Por temperatura, vou só correr aqui para não perder tempo, mas por temperatura, primeiro grau, né, acaba acontecendo uma bolinha, aí vai aumentando os graus aí, ó, olha aí, totalmente queimado, né?
vários processos, aqui dá para se recuperar, tá? Mas nós podemos ver que aqui é dentro do setor do ML, então esse paciente veio a óbito, tá? E aqui totalmente carbonizado, tá? Claro que aqui faz vários DNAs, faz DNA dentário, faz todo o processo para se descobrir de qual origem é esse paciente. E algumas queimaduras de frio, tá? Mas queimadura de frio, professor? Como assim? Frio queima? Queima, tá? Frio queima e até necrosa, tá? Essa paciente, ela foi fazer um tour lá nos Alpes do Chile, né? Que falam. Então, ela foi fazer um tour lá nas neves, né? E automaticamente, não sei o que aconteceu, dentro do artigo estava mencionando que ela ficou perdida por algum tempo dentro das neves lá em si, e automaticamente o pé começou a necrosar quando chegou em casa após algum período, né? Então, automaticamente começou a necrosar, até que necrosou por inteiro, automaticamente teve que ser amputado partes aí da região de falange, da região do pé, ok? Por eletricidade não é diferente, tá? Pode acontecer vários tipos aí, tanto na parte industrial, aqueles que moram em casa aí, que gostam de trabalhar no final de semana, no domingão, mexendo com a elétrica, tome muito cuidado que isso pode queimar ou dar a óbito e ter ocorrências gigantescas por causa disso, tá? Levando a várias condições. Alguns traumas, eu coloquei, mas os professores já mencionaram sobre isso, de acidente de carro, né? Em questão da cervical, pode sim vir a ter várias fraturas vertebral, de hernia de disco, né? Ter várias contusões espinhais, e aqui o mesmo processo, só que evolutivo. Aqui, nesse caso, quebrou o vidro, foi para frente, nesse caso, o vidro fez que vá para trás, né? E os dois pode levar o paciente a óbito ou deixar gravemente fraturado, onde se perca todos os movimentos anteriores. Ok? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Luiz, alguma dúvida? Não? Já deu. Beleza? Luiz deve estar fazendo o almoço já essa hora. Peraí, que eu já te ligo. Peraí que eu tô resolvendo o negócio. Alguma dúvida aí no bate-papo? Tranquilo? Oi. Foi não, desculpa aí, galera. Eu tava numa ligação aqui, aí eu vi você finalizando agora. Eu pensei que você ia continuar a vigília aí, irmão. Não, a vigília acabou, né?